Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue continuar. Chegou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Ê! Isso é Nossa, que só para saga! isso é só para provocar a nossa vontade de continuar a fazer a live. Nossa, a produção aqui em casa tava, pessoal, todo mundo desesperado com a live. Ah, é? Pronto. Você tá com um apoio aí gigante, é isso? Tô com Eu apoio à senti o cheiro, eu produção. falei, acho que ela tá entrando pelo Pablo, mas eu não tinha certeza. E aí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Deixa eu tentar falar com ela. Mas seguimos. Você lembra onde que a gente tinha parado? Lembra onde a gente tinha Nossa, parado? Oi, tava Fabinei. falando. A gente Ai, estava pessoal. falando sobre. Eu lembro que eu falei do NAC, né? Tava falando sobre essa trajetória aí do olhar dessas descobertas. Você estava falando sobre a importância, né, de você ter um olhar de fora que, que tornasse, né, essa corporalidade, né, possível, né? Porque era Sim, um trabalho muito sutil, né? Que trazia esse corpo eu para a cena, né? E que você sentia também que com essas descobertas você se sentia muito mais livre na cena, porque você não estava nos estereótipos e você sabia dos seus limites, sabia como que você podia usar desse corpo e fazer ele acontecer cenicamente. Alguma coisa por aí. isso mesmo. E aí, eu tava falando justamente da importância dessa outra pessoa que tá de fora olhando, porque eu nunca ia descobrir isso sozinha, eu acho, assim. Eu acho que talvez algumas pessoas passem, né, façam isso mais facilmente, mas para mim precisou desse olhar e dessa valorização, né? Desses artistas que estavam dirigindo, porque não é como se fosse uma improvisação, não era, era tudo muito bem partiturado, né? Não era também, o processo não foi sutil e delicado, foi um processo árduo, duro, que exigiu, sabe? Que puxou energia, que às vezes a gente fala isso, né? Parece que é tudo flores e gostosinho, e não é. É talhar a pedra mesmo, né? É uma coisa bem. Exige disponibilidade, entrega, né? O eu também é tudo isso, né? É sombra, é luz, é tudo. É dificuldades, obstáculos, não é tudo flores, né? Não é eu vou entregar só esse pouquinho. Claro que hoje é mais fácil, né, para mim entender isso. Na época não era, só lágrimas e sangue. Hoje eu queria fazer de novo, sabe? Só pra ver, assim. Há quanto tempo isso atrás, Brandi? Uns Dois 6 mil e anos? quinze 2015, 15 6 anos. para 21? É, 6 anos, né? Olha, chutei É, certinho. acertou. E como é Sim. que foi o encontro com o trabalho Corpo Presente? Como é que foi isso para você? Que na verdade não tinha nome de Corpo Presente, né? Eu nunca levei esse nome para nossa conversa, muito embora isso já habitasse o meu universo, né? Nas aulas que eu não que eu trabalhava dentro do teatro, mas do lado de fora era Corpo Presente, Educação para o Movimento. Já isso já acontecia, né? Mas eu não carregava isso como estou carregando hoje, com essa vontade mesmo de fincar mesmo essa marca, né, da presença corporal, que sempre foi uma busca na minha trajetória, né, entender não o corpo como consciência, porque é aquela velha história, né, o conceito do que é consciência
podem ter muitos conceitos, muitas interpretações diferentes para a consciência corporal, né? E quando, na verdade, me interessava mais a presença do que a própria consciência, né? E claro que isso passa por um conhecer-se, passa por você ter a percepção sobre você, mas não ficar só nesse campo do plano, uma consciência do mental, mas uma presença do corpo todo, né, no mundo, né, ou no caso na cena, na educação, mas esse corpo atuante no mundo, né? E como é que foi quando você o encontro com esse trabalho? Como é que bateu para você? Nossa, eu lembro da primeira vez que você. Eu tô travada ou você tá travada? Pode Tá ser? tudo bem. É, pode ser. Uma hora uma destrava. Você me ouviu? Voltou? Eu ouvi, eu ouvi. É, para mim você tá toda Agora voltou? para mim você tá toda movimento. Não tem nada parado para mim. Ah, Voltou? então tá bom. Mas agora tá. Você tá travada, mas se não tô travado pra você, não tem problema. Não, manda bala. Tá. Eu tô te ouvindo. Então, eu lembro muito, eu lembro muito do dia que você que é- quando a gente se conheceu, né, o Hércules te trouxe e aí foi muito importante para para a companhia, né? A gente estava na companhia ensaiando o espetáculo e aí você veio. E aí eu lembro que num primeiro dia que você foi fazer um trabalho com a gente, você fez uma roda e perguntou assim, como que a gente estava, né? E sobre a nossa história e perguntou coisas. E eu acho que foi muito importante para mim aquele dia, porque, nossa, a gente estava num processo há tanto tempo e eu não me lembro de falar sobre isso, assim, de colocar essas coisas pessoais e às vezes bobas, né? Não é uma coisa pessoal, uma grande questão. Você fala, ah, isso aqui eu vou levar para a cena diretamente, enquanto tema, mas de como você escutou e se importou com coisas que às vezes são do nosso pessoal mesmo, tipo, como que você tá e que momento da vida e como que é isso. E na época eu tava apaixonada, eu lembro, né? E aí eu falei, ai, eu sou apaixonada e tal, e foi muito maravilhoso poder compartilhar e isso ser parte do processo, né? Não Hum, ser só não é firula, não é também fazer bonitinho, né? Ai, vamos fazer aqui uma graça. Mas é como sepa- verdadeiramente separar o que é você e o que é o teatro, né? Por exemplo, criar esse gap, é, mas você está é inteira. trazer exato. E manejar esses espaços, né? De que assim, a gente vai fazendo esse malabares, né? Você não pode, porque isso é energia, né? Energia sua, tipo, se você tá com, sei lá, alguém internado no hospital, ou se você tá com eu estava apaixonada, né? Você não vai ignorar que isso está ali, você tem que organizar isso dentro, né? Uhum. Usar essa potência, porque de alguma maneira é uma potência de vida, é energia ali. E isso é muito importante, né? E é um aprendizado constante. Para mim, trabalhar é isso, assim, é como você aceita o que você tá, não se trai, mas também não cede a isso, né? Faz o que tem que fazer, se mantém ali. Dando aula ultimamente, eu tenho tentado aprender isso, né? Como, como estar presente dentro dos meus limites, né? Não fingir, mas também não ultrapassar, mas esse Uhum, domínio, não domínio, né? Essa organização. E aí eu uhum. lembro disso muito. E aí, na companhia ainda, foi muito bom, tudo foi muito bom. Assim, foi muito legal. É. Eu lembro de você ensinando a gente correr, né? E é isso, né? Agora eu sei mais por conta de fazer as aulas, mas esse entendimento por dentro mesmo, em movimentos que às vezes a gente faz muito pela ideia, ou muito por uma imagem, ou muito.
por outros fatores e não entender por dentro. E por dentro é essa organização do como você está hoje e também por dentro o osso, né? O osso, tipo, como que tá o seu osso agora? Isso traz você para o presente, realmente não tem como, né? E isso Uhum, na companhia ficava muito forte e a reorganização do corpo. Tipo, como entender e tornar esse fluxo mais inteligente, né? Esse caminhar mais inteligente, mais. Não é essa palavra. Não é nem orgânico, é prático, como se fosse um. Economizar energia com que você não tem que gastar energia, que nem que a gente está uhum, falando na aula agora, que você falou, a gente está sempre fazendo força contra a gravidade, né? uhum, Então, como otimizar essas forças para que você tenha que fazer menos força? E aí, uhum. organizar os músculos, entender os vetores. Isso é muito bom na cena e na vida, né? Mas, tipo, pegar o ônibus desse jeito é muito melhor do que, né, prestando atenção nisso, né? Dirigir, sei lá, coisas. Então, para mim, eu acho que nesse primeiro contato foi isso que mudou, talvez, que me chamou a atenção. E aí eu lembro muito, tipo, mudanças muito grandes. Logo no começo, quando a gente ainda estava lá na Olido, né? Quando a gente podia ir na Olido. Aham. Saudades. Tipo, que a gente começou a fazer os encontros de terça-feira. Ah, era terça-feira, né, que a gente se encontrava ainda. Era. E aí, tipo, eu lembro muito, porque eu sempre tive um pouco essa questão do formato do meu corpo, né? Hoje eu tô muito mais feliz com o formato do meu corpo. Mas eu tinha essa questão muito assim, de não me achar muito bonita, ou então de achar que meu corpo, por ser baixa, né? Ou então por ser minha família toda mais larguinha, sei lá. Isso eu achava que era minha culpa por alguma, sei lá, coisas. E aí eu lembro que a gente foi reorganizando o corpo, e aí não sei se eu fui emagrecendo ou se meu corpo foi ficando mais inteligente, então parecia que tinha menos sobra de coisas assim. Os ossos foram mudando de lugar. Na época eu trabalhava no quintal, né? Então eu ficava muito cocorada, né? Então cocorava muito, pegava criança, subia e tal. Um trabalho braçal muito forte, né? Além do sensível, mas você senta, levanta, anda, engatinha e pega, não sei o quê. E foi Aham. muito grande a diferença, assim. Eu não lembro direito na onde, sabe? Mas eu lembro de sentir isso, assim, do caminhar, porque na cena a gente trabalhava muita coisa do caminhar, né? Que a gente tá agora chegando no nosso coisa de terça, no corpo É, no presente nosso de trabalho, online. é. Mas tinha muito isso do caminhar e dessa força que puxa pra cima e do quadril que anda. É, tá ficando abstrato, mas assim, eu lembro muito Não, disso. tá ótimo. Vai na sua, vai na sua, que é isso mesmo. Não tem nada, né? Porque eu tenho essa memória de você, né? Porque a gente trabalhou muito tempo voltada para a cena, né? A gente trabalhou muito tempo voltada para as construções do movimento na cena, para a gente poder alavancar toda aquela história que vocês tinham construído e tornar aquilo mais otimizado, aqueles movimentos, né, mais precisos dentro do aspecto estético, cênico, corpóreo, né? São vários caminhos aí que se somam, se mesclam, se confundem. E depois a gente começou a fazer um trabalho mais propriamente do corpo para vocês, né? E eu lembro dessa tua transformação, né? De você descobrindo o paralelo, a rotação coxofemoral, né? De descobrir esse corpo caminhando integrado, né? Que tinha uma força de integração, essa descida do tórax, né? Que ficava muita força aqui em cima. Eu lembro disso, eu lembro. Mas continua, quero ouvir você. Não, mas é isso do tórax também. Agora você falou, eu me lembrei, né? Eu lembro que eu ficava falando para todas as pessoas, tipo, que você me falou, agora eu lembrei uma coisa legal. Você me falou que a escápula, né? Que aqui precisava ser uma, como se fosse uma colher, né? Era isso? Era uma colher? Você falou assim, é como uma colher, é para fora e para. Tipo, não é pra trás, né? Aqui a escápula, ela não é pra trás, ela é pra fora, né? Ela faz Ela esse vai pra movimento, né? fora.
É, e sozinha. ela não é aqui pra baixo, ela é pra fora. E aí eu É, eu queria falar falava pra para a todo mulher, a mundo. mulher é essa imagem, né? Porque a gente normalmente a gente é, Ah, isso! e aí trazer, fazer esse movimento contrário, né? De ceder aqui para levar, trazer essa força da posterior, né? Como se fosse isso, né? Sair disso para isso, né? Isso, era daqui mesmo, isso mesmo. É, E aí eu queria falar pra todo mundo, porque as pessoas você fala assim, arruma postura, aí a pessoa pega e faz assim, né? Tipo, ai, não dá pra é, ver. Faz tipo assim, né? Tipo, bota tudo pra frente e tal. E é. como eu queria falar assim, gente, não é isso. Parem agora. E aí é difícil explicar, né? Porque é todo um processo. Tipo, você não chegou na primeira vez e falou, a costa é uma colher, agora arruma, vai. Né? Tipo, tem toda uma construção. Nossa, é isso. E os braços, né? Tem um lance também de. Hoje eu já tô aqui, ó, toda trabalhada no. Eu sou aqui toda euritmia, né? Que assim, ó, Eva. Mas, tipo, ganhar, descobrir os braços, nossa. Descobrir os braços, é isso. Sempre Hum, também tinha várias questões com o braço, porque meu braço é gordinho. E aí eu ficava muito parada, né? Nas cenas eu ficava também, né? Tipo, tinha uma coisa travada, assim. E certo. Fechar aí tudo de aqui, ter né, Brandi? Fechava tudo que tudo aqui. os E de repente você, pum, foi para fora. braços. É, teve vários momentos de descoberta. Muito Ai, que bom. bonito ouvir você contando tudo isso, lembrando de tudo isso. É muita riqueza. E foi tão pouco tempo, né? Porque a gente logo interrompeu e virou o ano e ficou tudo mais difícil para cada uma. E aí isso aconteceu no final do ano passado, né? Até o final do ano passado. Aí veio a pandemia, né? Isso. Aí veio a pandemia e nós ficamos 6 meses afastados, sem poder ir para o Lido. Nossa, foi no ano retrasado, né? Ano retrasado. E aí no ano passado a gente voltou com o trabalho online. E aí você falou para mim, ai, Tuti, eu quero fazer. E eu fiquei muito Foi feliz e verdade. lisonjeada. Nossa, mas é porque realmente mexe muito comigo isso, assim. Até, e todas assim, essa leitura realmente foi muito próxima, né? E às vezes as coisas que eu tive contato foi mais na faculdade, né, disso. Sei lá, tipo, Feldenkrais, que aí, ou então, como que é o nome? Eutonia, essas coisas, assim, mas nunca muito foi pra. Talvez uma vez ou outra ia mais pro movimento. Acho que teve a Lilian, que você conhece, que fazia BMC, Leve, né? sim, sim. Vilela, isso. Então ela trazia muito isso também. Mas na época acho que eu não aproveitei bem, assim, não aproveitei bem. E de qualquer maneira é muito diferente, né? É como os orgânicos, né? Tipo, é uma relação mais próxima, assim. É outra coisa, é outra. E é uma escolha também, é outro ambiente. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, de que mexe comigo demais, essa possibilidade de me entender de outras maneiras e o osso, sabe? Isso pro eu, né? Não pra cena. Tipo, pra minha vida, eu acho que em qualquer profissão que eu estiver, isso é muito importante, assim. E é muito importante. Mas aí no online, eu tava super. Na verdade, eu nunca imaginei que poderia acontecer isso de verdade, assim. Nunca. Tanto que quando você falou, vamos fazer um com os encontros, eu fiquei, tá bom, vamos, né? Quero. Catute, eu quero qualquer coisa, mas assim, o que que ela vai fazer? Tipo, não sei. E aí, nossa, é incrível como funciona e como às vezes eu acho que tem coisas muito boas, né? Tipo, que não teria presencial, sabe? É muito bom, assim. Por Foi exemplo, muito bom. Mari, qual é a tua percepção desse online que tem coisas muito legais que não teria no presencial? Eu acho que é muito bom fazer em casa. É muito bom, não só pela distância, pelo deslocamento, mas porque meio que você realmente é um eu profundo, né? Porque você não tem que fingir para não fingir, mas é porque quando você tá no presencial tem todo um jogo, né?
tipo, você chega e aí tem aquela coisa, cada um chega de um lugar e você vê de onde que a pessoa chegou. Aí a pessoa tá lá, aí a pessoa atrasou, a pessoa não atrasou. E no online meio que não, tipo, eu tô aqui no meu, aí a gente abre a sala às 7h30, aí às vezes começa, um atrasa, outro atrasa, mas a gente já vai conversando, e aí começa, sabe? Mas todo mundo que entra já tá pronto. Você não Hum. pega essa etapa anterior de, sabe? Ai, hoje eu tô cansado, ai, nossa, ai, vamos conversar, ai. Que já começa, às vezes, um processo de desgaste quando você está indo, né? Que sempre vem aquela dúvida, nossa, preferi ir para minha casa, preferi descansar. Aí você vai porque você tem a responsabilidade, aí chega lá, dá aquela enrolada. Que a gente sabe que isso realmente acontece, né? Acontece. Total. Não tá bem, é só você não abrir a câmera, né? Você fala assim, não, não tô. Não que nem aconteceu com a Ana, que eu falei, não, Ana, isso é cara de pau, vem para dentro da aula e vem se resolver. Vem se resolver, Total. né? Porque, enfim, a gente conhece a pessoa, tem a liberdade com ela e sabe realmente do que às vezes a pessoa precisa daquilo para que daqui a 40 minutos ela esteja completamente diferente do que ela está naquele momento, né? E realmente, Nossa, a aula no online ela funciona, ela é mais objetiva, né? Tem uma objetividade. E nesse mergulho de você com você mesmo, no seu espaço, na sua casa, né? Tem uma outra intensidade também na, na busca daquela proposta, né? De fazer aquela proposta intensificar no seu corpo. Porque não tem a dispersão do outro, né? É você com você mesmo o tempo todo, por mais que a gente esteja compartilhando uma tela, mas é você com você mesmo o tempo todo. total. E também eu fiquei pensando agora, você falando, que tem esse lance, né? Tipo, eu lembrei agora, falei desse lance do Feldenkrais, e essas coisas que você fica deitado, e a pessoa fica falando, você fica de olho fechado e fazendo, né? Pra tirar essa coisa da imagem. E de como, nesse caso, realmente, né? Ou eu consigo sozinha, sem você me mostrar, ou me tocar, ou me dar o exemplo, ou realmente eu não tô pronta para aquilo naquele momento, né? Ou as outras pessoas também não. Não tem como você ir lá e me arrumar, sabe? Falar, ó, é Uhum. assim. Tipo, a gente deveria conseguir, né? Só que a pessoa dando a instrução, perceber. Ou você percebe, ou não vai acontecer, né? Ou você. Não tem como a outra pessoa ir lá e tocar e resolver. E Tipo, ah, não, resolver seu em pé você. é aqui. Tipo, agora eu tô nessa coisa do pé, né? Que você falou do dedão com o calcanhar, eu tô nessa, tipo, e agora o que que eu faço? Porque não sei, entendeu? Não sei. Só que a investigação é isso, né? Tipo, eu tô procurando mesmo onde que é o meu, né? O meu joelho, a minha direção. E aí cada hora você vai olhando e vai falando, ah, você tá mais, ó, tá mais aqui, ó. E você vai investigando, né? É muito legal. E eu acho que se tivesse que ir até o lugar, ainda mais que eu moro em Itapevi, né? Você também mora um pouco longe, né, das extremidades de São Paulo. Você mora nas extremidades, mas eu não sei se eu conseguiria ter ido todas as vezes, sabe? Eu ter feito todas as aulas. Eu não sei, assim, porque é isso, né? Às vezes só o desgaste de você chegar no lugar, ou então às vezes você teve um dia ruim. Às vezes na aula eu chego em casa e falo, nossa, tem a aula da TUT. Aí vai chegando perto da hora, aí eu vou falando, ah, mas aí se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê nesse horário? Então vamos lá, vou na aula. Tô cansada, mas eu vou na aula, vai. Qualquer coisa eu fico lá, sei lá. É Aham. diferente, né? De você pegar um metrô, tipo, pegar um ônibus, pagar, e você vai ter que comer em algum momento, você vai chegar com fome, aí você vai, sabe? É muito diferente, Que assim. voltar, né? Você tem que De que ir, depois voltar, exato, trabalhar no outro dia, sabe? Assim, às vezes você fica mais hora no transporte do que na própria aula. Então, assim como uma pessoa que organiza e coordena, né? Essa questão do online, ela às vezes eu me pego assim com o dedo na tela, sabe? Igual eu tô fazendo aqui agora, colocando o dedo assim na tela para tentar, né? Ou não, tipo, mexe aqui, né? Eu tô olhando e isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu achava que eu ia perder muito da pessoa nessa distância, né? Mas é muito evidente,
né? E uma outra coisa que eu coloquei aqui também num outro momento é a questão do comando verbal, né? Como o comando verbal ele também tem que ser muito mais aguçado para você poder criar realmente uma comunicação, né? Que uma coisa é a Mari fazendo, outra coisa é uma outra pessoa que nunca fez o trabalho, né? Então, qual é a comunicação que eu tenho que usar para que a pessoa ela consiga realmente entender aquilo que está sendo proposto, né? Então, criar todo um campo de comunicação mesmo. E a comunicação vira o nosso dedo, né? Vira o nosso dedo no buraquinho, né? Na covinha, né? E, então, é uma descoberta muito incrível essa possibilidade que eu não imaginava também, assim como você, eu não imaginava o quanto que isso ia ser difícil, ia ser fácil, ia ser interessante, né, para o próprio trabalho, mas eu percebo pelos depoimentos que o trabalho está chegando, que está surtindo efeito. E acho que também tem alguma coisa, né, do outro lado, de aprender também a escutar, porque uma vez que você não tem a pessoa ali do teu lado, você tem que ter um outro tipo de atenção, tanto a você como as coisas que estão sendo colocadas, né? Então, a forma de você escutar o direcionamento também é um processo de aprendizado, né? Sim, e agora você falando, eu pensei numa coisa de que também, aí eu não sei se é certo, sabe? Se deveria ser assim ou não, mas eu tava me lembrando, né, de que, não sei se é uma coisa minha ou se acontece com várias pessoas, mas dessas coisas boas do online, né? Tipo, quando você tá na sala de. Por exemplo, é que eu me lembrei que a gente se viu faz pouco tempo. E foi muito estranho ver o seu corpo inteiro, sabe? Ver você acocorada, sabe? Foi muito esquisito. Tipo, nossa, tu te tem corpo inteiro, ela é Não é inteira, só. não é só daqui pra cima. E aí eu fiquei me lembrando. E como, pra mim, muitas vezes eu me lembro dos corpos, tipo, das pessoas que me deram aula de corpo, sabe assim? Tipo, Uhum, um professor. Porque aí você meio que olha aquela pessoa, o jeito que ela se mexe, o jeito que ela faz, às vezes nem é o que ela fala, mas o jeito que a pessoa se movimenta no espaço e o jeito que as outras pessoas que estão fazendo a oficina ou a aula também fazem. Isso também interfere, né? No como uhum, você faz. E isso uhum, pode ser bom, mas às vezes não é bom, porque te distancia do eu, né? É claro que o eu precisa ir para a relação, e para o social, e para o encontro. Mas isso é muito interessante de observar. A gente pode avaliar se é bom ou se é ruim. Mas como a gente perde essa dimensão do outro, né? Tipo, uhum. do outro que molda ou que mexe. Porque mesmo quando a gente tá em grupo ali, às vezes eu olho, né, pra ver, tipo, como que a Marina tá fazendo, ou como que a Kátia tá fazendo. Mas Uhum. não é uma coisa que você fica olhando, ou então que aquilo interfere no que você está fazendo. Ultimamente eu tenho até esquecido. No começo, às vezes, eu olhava na minha imagem, parecia um espelho, sabe? Aula Sei, no espelho. sei. Mas agora eu não tenho mais olhado muito. Tipo, e aí é meio que você com você mesmo, e esse lance do enquadramento também, que às vezes você não vai estar vendo tudo que eu tô fazendo, mas eu sei que eu tô fazendo. Então, tipo, Sim. não tem vigiar e punir, entendeu? Não tem o que tá olhando se você tá fazendo. Será que ela está fazendo mesmo? Nossa, avaliando, né? Esse olhar não tem, é meio que. Isso acontece também no presencial, mas não é em todos os encontros que se encontra. Encontros que se encontra. Não é em todos os momentos que se encontra essa maturidade de relação de uns com os outros, né? Porque exige uma maturidade, uma liberdade comum ali, um Uhum. olhar da pessoa que também, da pessoa que está conduzindo, né? Que também não valoriza um em detrimento do outro, né? Que valoriza todos os corpos. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? No presencial. E aí, quando a pessoa não consegue fazer isso, nossa, é muito ruim, porque daí parece que você tem que atingir um modelo, ou então, né, é isso, tipo, você pode conseguir passear por todos os lugares, mas é ruim ter que ficar estabelecendo esses limites, né, de eu defendendo esse eu, né, num espaço que você tá ali para trabalhar esse eu. Então você tem que ficar falando: "Ah, não, eu posso fazer assim". Eu É difícil.
E no online meio que não tem isso não, né? Tipo, cada um tá fazendo o seu, e aí a gente vai descobrir se é bom, se que momento que encontra, né? Tipo, o que que é crucial de encontrar, né? Que momento? O que que a gente precisa realmente? Tipo, que o encontro vai ser crucial, que se a gente não estiver presente em corpo, não vai, né? Sei lá. Muito legal, Mari, porque a gente está falando, né, muito de como a gente acaba se responsabilizando pelas nossas ações, né? E como você se torna presente, né, nessa abordagem. Você falou maturidade, né? Responsabilidade. Então, você é responsável por essa investigação e não tem nada que te esconda ali, não tem um outro para te esconder, né? Ou para você se camuflar no outro, nenhum modelo a ser atingido, a não ser você nesse contato com você mesmo. Então, essas intensificações, elas são valorosas, assim, primorosas para o desenvolvimento. O que é muito legal também é você ter uma proposta que, como você falou, eu vou fazer se eu estiver preparada para aquilo. Se eu não estiver preparada, eu vou precisar de mais tempo, eu vou precisar de mais investigação, vou precisar de mais pesquisa, né, para chegar. Mas não vai ter ninguém que vai ir lá e vai me corrigir, colocar a mão e me mostrar, a não ser eu comigo mesma. Então, é uma cumplicidade também, né? E de você aprender também a expressar. Não consegui, não cheguei, não sei se atingi o que precisava. Para mim aconteceu dessa maneira. Então, toda essa forma de você se contextualizar dentro do trabalho corporal, isso é muito rico, na verdade, né? Porque você vai criando várias ferramentas de apropriação, né? Que você não está na dependência de um discurso externo, você está construindo uma história, né, no teu corpo. Sim, é isso mesmo. E isso é muito bom, né? Muito maravilhoso, assim. Eu queria que todo mundo fizesse isso. Tipo, é muito bom. Nossa, a gente falou de Muito. bastante coisa, né, Mari? Eu acho que a gente já conversou de tanta coisa, mas eu acho que nesse momento eu ainda pude conhecer mais de você, né? Conhecer mais daquilo, né? Daquilo que está por trás e que a gente nem sempre tem a oportunidade de dizer, né? Então, é super lindo, assim, ver essa trajetória e, e vai ficar registrado tudo isso daqui lá no IGVT, aquele pedacinho eu também registrei, então isso aqui vai ficar tudo registrado lá no IGVT. Eu te agradeço demais, porque acho que a gente já bateu uma hora aqui, eu não sei, eu estou sem relógio, mas acho que a gente já bateu uma hora aqui e talvez mais para frente a gente volte a fazer uma outra, né? Se você quiser e puder, Sim. a gente volte a fazer uma outra, né? Falando bastante até mesmo do trabalho propriamente dito, sabe? Que, que também é um elemento que é muito bom, porque eu tenho o meu olhar daquele que propõe, daquele que orienta, daquele que sabe o que está buscando, né? Mas é muito legal quando a gente ouve como isso está afetando o seu ser, né? Como você dimensiona isso no aspecto físico mesmo, né? Do trabalho. Você acha que ainda dá para tecer um pouquinho a respeito disso, para a gente não fechar sem isso? Nossa, super! Eu tava até refletindo, né, esses dias que eu te comentei que eu tô passando por várias mudanças na vida, assim. E eu tava pensando o quanto que isso não interfere também, sabe? Porque Uhum. é como uma segunda natureza que eu fico lembrando dessa coisa dos pés e do osso e reorganizando. E como isso tem a ver com o trabalho, né?
e como isso me constrói também, sabe? E como isso me dá, tipo, autonomia para coisas corporais, sabe? Constrói. É muito engraçado, né, Tuti? Porque Eu são. vou fazer uma pergunta. Por exemplo, você fala Faz. bastante do osso, né? Dessa importância do osso. Ter presente o osso, né? Porque, vamos dizer, existia toda ali, né? Você trouxe todo um histórico de construção corporal, desde que você fez o balé, quando você entrou para o teatro, como você foi construindo as coisas, e tarará, e tarará. Mas naquele momento ainda não tinha o osso, vamos dizer, né? Você Uhum. estava num outro nível de percepção corporal, né? E quando a gente começou a trabalhar, a gente trouxe muito forte a questão do osso, dessa presença, dessa estrutura, né? O que isso muda em você? Em você? Hum, eu não sei, porque assim, quando eu tava fazendo balé há muito tempo atrás, tinha coisa do osso. Tipo, eu sei muitos dos nomes dos ossos, porque a minha professora falava muito das escápulas, falava os nomes dos ossos. Mas era num lugar de controle, né? Uhum. Era num lugar de controle de uma coisa estática, que não se mexe, né? Como se o osso não tivesse, que a gente está aprendendo, espaço entre eles, e articulação, e ar, e leveza. Era um osso, assim, imagina, você com 11 anos, a clavícula, uma coisa, a escápula, é um negócio que, né, tá ali, é duro, e você não controla, né? Então eu tenho muito essa memória corporal desse osso, que é muito Uhum. diferente agora pensando desse osso que a gente está trabalhando aqui, né, no. Cara, é muito importante. Eu não sei qual que é a relação, porque eu acho que, por um lado, no dia a dia, pensar sobre essa organização óssea me traz para um presente físico, né? Porque você se lembra, tipo assim, eu tô aqui, aí eu lembro que eu tenho que abaixar o externo. Me percebo com o externo levantado. Então, eu tô de pé dando aula e tô percebendo que eu tô com o joelho cansando. Aí, se eu reorganizo o meu pé, ele cansa menos. Ou eu percebo. Ontem mesmo eu tava dando aula numa sala que tinha espelho. Que inferno, né? Aí eu fiquei me olhando andando. Eu falei, gente, eu tô andando toda errada. Tipo, toda errada. Não que é legal olhar no espelho, mas é porque eu já identifiquei o lance do quadril, que eu não consigo ainda fazer e perceber tudo. Mas isso me traz para outro lugar, eu não sei dizer, de presença e de perceber um eu que é concreto, mas ao mesmo tempo traz essa coisa desse abstrato, dessa história que é construída a partir do osso, né? Uhum. Tipo, de um corpo que é moldado, né, por esses músculos, mas que essa percepção do osso parece que faz que seja possível reorganizar, né? Tipo, é possível que eu me reorganize e que esses músculos reaprendam, que o corpo se reencaixe, ou não se reencaixe, como se um dia já foi encaixado, né? Mas se organize de uma forma mais inteligente, mais interessante. Uhum. Então, isso é importante para mim. E é muito claro na minha cabeça essa imagem corporal desse esqueleto. E isso traz também, acho que isso é muito claro nas aulas também. De como normalmente, né, eu chego do trabalho, tomo um banho, faço alguma coisa e vou para aula, né? Correr, decorre, Correr. né? Como Tô que é bem correr com o teu ruim, tô pra fêmur? te dizer. Ao invés de Nossa, outra correr com correr. respiração e o desgaste, a musculatura e essa coisa da bomba muscular, né? Como é correr com o osso? É outra coisa, é tudo outra coisa. Dançar é outra coisa, é tudo outra coisa. Porque parece, eu acho que é isso. Porque quando foca no osso, desfoca no músculo, né? Tipo, tira a atenção do músculo. A Tuti curtiu isso. Demais. Mas tira, Mas tira a você vê que eu vou atenção, então. orientando para ouvir o que eu quero. Você, olha. Mas, mas é.
Mas agora é isso, entendi. É isso mesmo. Tipo, correr é muito diferente, assim. Correr, até eu lembro que quando a gente estava no Queimar ainda fazendo, eu comecei a correr naquele momento. E a gente estava Uhum. justamente trabalhando corrida na peça, né? Então eu fui correr porque eu não corria, eu detestava correr. E aí eu comecei a correr e foi muito mais gostoso, assim, com esse conhecimento do quadril, mas e do. Agora a gente aprendeu, que eu até te mandei, né, da direção do pé e do como o pé pisa. Então é muito diferente. E tira, é isso mesmo, tira a tensão do músculo e do cansaço e da respiração que fica ofegante, fica uma coisa mais leve. E Leve. todos os movimentos ficam mais leves, né? Até É. esses dias eu tô com muita vontade de dançar, assim. Eu tô procurando coisas, lugares para dançar, ou fazer yoga, ou alguma coisa assim de fluxo. E eu já tava nessa busca e eu preciso disso. Eu cheguei nessa conclusão. E eu acho que tem a ver com essas nossas aulas, porque eu às vezes estou dando aula e eu boto música. E aí, tipo, músicas aleatórias. Aí hoje eu botei tipo um rock anos 60, assim, para eles fazerem Uhum. atividade. E aí eu fiquei, tipo, dançando. E não é, é uma coisa humana mesmo, parece, né? Tipo, é um movimento que é artístico e a gente pode colocar no palco e dizer assim, ai, é a arte, venham contemplar, né? Mas é festa também, né? É um momento da vida. Tipo, a gente, sei lá, corta uma pessoa, sei lá, eu planto e crio as crianças e eu danço também. E é Uhum. isso, né? E é leve, não é a forma, né? O músculo, tem que fazer a coreô assim, assado e tal, que é algo que é muito forte na minha memória de infância, né? Essa Uhum. coreografia, a coisa. E tem isso, mas é como no NAC, né? É mais sutil, né? Pode ser mais delicado e orgânico. Então, acho que tem disso, assim, do osso, que traz essa leveza que você me conduziu. Que é o espaço, né? Que é o puro espaço. Quer dizer, você entrando em contato com a tua estrutura, você tem espaço e você tem ar no teu corpo, né? Mais do que musculatura pesada que você tem que forçar para te carregar, né? É uma ideia, uma percepção de você de uma forma muito diferente. A gente também tem um pouco, você falou dessa imagem da escápula lá, quando o professor falava. Uma coisa é você nomear o osso, né? Você saber que tem um osso e aquilo criava uma imagem de osso, de peso. Quando o osso, na verdade, ele é pneumático, né? Ele tem muita leveza, ele tem muito ar nele, ele tem muito orifício, ele tem muito líquido ali correndo, sendo produzido. Ele é uma massa de vida, né? A estrutura. Ela não é uma massa inerte, né? Ela tem uma vida pulsante e ele tem um tamanho, ele tem uma dimensão. Então você se redimensiona através do comprimento dos seus ossos, né? Uma coisa é você ter a sensação de que o teu braço é curto, que na verdade o seu músculo é curto, mas quando você percebe que o teu braço tem comprimento e que você é completamente proporcional, né? Você é completamente harmônica, né? Não importa, né, se o teu corpo é mais largo, se você é mais baixa, né? E o quanto você ainda pode crescer nesse corpo baixo, né? O quanto o teu corpo ainda pode verticalizar nesses espaços, né, que às vezes estão muito comprimidos, achatados, sem uma espacialização adequada. E a espacialização, ela também te dá a leveza, né? Porque você ganha um tônus flexível. Você não tem um tônus enrijecido, você tem um tônus flexível, né? Sim, e como isso é rico, né? Porque esse olhar para esse ser integral mesmo, né? Eu fico pensando, sei lá, pessoas do trabalho que eu sempre falo, vai fazer aula da TUT, você tem que fazer aula da TUT. Indico para todo mundo, porque é isso, sabe? Isso traz mais, tem mais possibilidade de você ter felicidade nessas condições, eu acho, do que, sabe, querer esse olhar só da academia, entendeu? Esse olhar só da academia, só pra. Ah, eu tô andando só pra emagrecer, sabe? Tenho que correr porque É, eu quero emagrecer. E aquela coisa, aquela fissura. Lá no meu trabalho tem muito disso. E isso é muito.
gera muito sofrimento. E como essa outra leitura, aí uma vez que você tem essa outra leitura de que seu corpo é isso que você falou, né? É harmônico e foi feito para se mexer, né? Foi feito Uhum, para se mexer, foi feito para fazer as coisas. Não tem sentido você não conseguir acocorar ou não conseguir amarrar o sapato, né? E você tem que fazer essas coisas, né? Não tem sentido que a gente está num mundo que a gente deixa de conseguir fazer isso. Mas a gente uhum. não faz isso para emagrecer, nem para ter uma imagem X, né? É uma coisa ou outra, é para você se perceber de outra maneira, né? Para mim, hoje, estar magra, né, e comer bem e tal, é muito mais, tem muito mais a ver com como eu me sinto dentro do meu corpo e como eu me gosto de me sentir mais leve e não exagerar na comida, do que, tipo, se eu vou comer batata à noite ou não, sabe? Se eu vou Sim. comer uma massa à noite ou não, ou porque eu entendi isso, assim, e certamente tem a ver com esse trabalho, né, de entender o corpo de uma maneira mais complexa, né? Muito mais complexo do que você medir a altura, o peso, dividir e ver, sabe, ver se você faz perna ou braço hoje, sabe? Ou quais possibilidades de abdominal você pode fazer, ou quantos burpees você precisa fazer por dia para poder comer um brigadeiro. Isso não faz sentido algum, né? Aham, aham. E Nossa, Mari, fale, fale. E não, é isso. Eu ia dizer isso, que tem várias culturas, né? Que a gente fica nessa fissura do ser magra e tal, e sei lá, olha as mulheres indígenas, né? Que estão ali, tipo, elas fazem tudo, dançam, faz tudo, cria criança, pare sem anestesia, é uma loucura, e pega as coisas e planta, e estão ali, elas são gordinhas, cara, é isso. E beijo de luz, entendeu? O corpo delas pode muitas coisas, pode muito, né? Mas essa leveza não tem a ver com tamanho, né? Você pode ser muito magro e muito pesado, né, Tuti? uhum, Tipo, uhum. você pode ser, não necessariamente porque você. Enfim, isso é muito absurdo, porque isso me pega demais, porque eu vejo as pessoas sofrendo com isso, sabe? Alunos, professores, né, que têm essa vida de ansiedade infinita. Eu vejo o pessoal sofrendo e é muito difícil fazer que as pessoas entendam, né? Tipo, o que que eu tô falando? Tipo, você não precisa sofrer por isso, cara. O seu Uhum. corpo é muita coisa, é festa, né? Quem que falou isso? Corpo é festa. Uma pessoa importante falou isso. Tem que ver o que pode, né? E não o que não pode. Tipo, tem que ser gostoso. Tipo, e Uhum. quando não for gostoso, tudo bem também. Mas no maior parte do tempo tem que ser gostoso e confortável. Numa. Sim, sim. E quando você tiver um desconforto, você entender esse desconforto a seu favor e não contra você, porque é algo seu que você tem que olhar e lidar com esse desconforto também, né? Porque como você falou no teatro, não é só flow, não é só gostosuras, não é só lindeza, tem coisas que às vezes a gente tem que ultrapassar alguns limites, e os limites não são entendidos como limitações, são alguns limites que eles podem ser mais curtos ou mais longos, dependendo de como você se relaciona com algum aspecto, alguma questão. Mas são lugares que, quando você atravessa, você percebe um novo horizonte ali do outro lado, né? E não são, e é dentro desse lugar, né? Você ultrapassa o limite, mas com percepção, com consciência, com sentido, né? Respeitando os limites. Respeitar o limite não significa assim, ah, eu só posso ir até aqui, eu não vou para além. Respeitar os limites significa eu entendo quais são os meus limites e como que eu posso cada vez mais ir colocando esse limite um pouquinho mais distante, né? Eu posso ir um pouquinho mais além do que eu ia, né? Então, como você vai dialogando com esse limite a ponto de criar uma expansão e não um limite como uma coisa que te impede de ir para além, né? Mas lidar com esse limite, lidar de uma forma cuidadosa, delicada, educada, né? Com os limites do nosso corpo, né? Ter a escuta, né? Perceber, nossa, hoje eu fui até aqui, mas
né? Amanhã eu consegui um pouquinho mais. Agora eu descobri que, na verdade, eu estava indo pelo caminho errado, mas se eu for por aqui, nossa, olha só o que acontece. Então, você vai descobrindo, né? Observando, né? Movimentando e transformando. Né? Eu coloquei essas palavras-chave, assim, que, na verdade, eu tirei da conversa com a Marina, né? A Marina, ela trouxe também muito, né, do olhar dela, da transformação, e são palavras-chave, às vezes, dentro do trabalho, né? O tanto quanto você observa, como o movimento acaba transformando você, né? Nossa, sim. E agora você estava falando isso, eu me lembrei que uma vez, acho não sei se foi para Carol, não sei, você falou justamente isso, mas faz muito tempo. Isso para mim ficou muito forte. Nossa, como as coisas voltam, né? Você falou assim, porque eu tinha muito isso, né? Dessa coisa muito, né? Sei lá. Ruim, né? Muita tensão, enfim, muitas coisas, não leveza, né? Não leveza. E aí você comentou para alguém assim, ai, quem tem preguiça tem que fazer cada dia um pouquinho, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Se você não consegue, tipo, se você alonga até aqui, você não precisa ir num dia para o outro até lá longe. Vai cada dia um pouquinho. E na época isso ficou muito pra mim. E aí isso volta sempre, porque eu sou muito do tô falando, tô mudando. Porque é muito mais inteligente fazer cada dia um pouquinho e ficar bem do que você fazer um monte, ficar Uhum. mal e depois não querer voltar, né? Tipo É, assim, mesmo começa. porque não adianta você querer fazer uma coisa muito exagerada e ir para além daquilo que você pode, porque o corpo é uma ação e reação, o corpo ele vai reagir, né? Ele vai reagir. E para ele não ter uma reação, você vai ter cada dia, você vai ter que ficar lá insistindo demais e sofrer muito para ele entender aquela agressão que você está fazendo nele. Porque é isso, se você faz muito num dia, no outro dia o teu corpo tem uma reação contrária, né? E como que você vai render nesse corpo depois, né? Como que você vai tá bem com você mesmo? Porque tudo isso é para a gente estar bem com a gente mesmo, né? Não é que nem aquelas chinesinhas, né? Que a gente hoje vê um monte aqui no Instagram, as meninas fazendo umas aberturas que são quase 360, né? Não é 180, né? Ela, a perna ela tá querendo dar a volta já, né? Então, o tipo de treino é um treino absolutamente agressivo, né? É agressivo, é agressivo. Então, não é isso que a gente fala quando a gente fala aqui de flexibilidade, não é desse tipo de flexibilidade que a gente está falando, mas a gente entender esses pequenos limites, essas pequenas dificuldades, essas barreiras, e você, com respeito, com cuidado, você ir trabalhando, você ir cedendo esses limites, né? A gente trouxe também, na live passada, alguém trouxe a questão da yoga, né? E você, a yoga, ela te propõe uma postura que, na verdade, você precisa romper, você precisa atravessar esse lugar que a postura ela mobiliza em você para você poder entrar no verdadeiro estado de meditação. Porque enquanto você estiver no plano do físico, você está no plano físico. Você só vai conseguir ir para o estado meditativo quando você ultrapassar essas barreiras do físico. Quando isso não tiver mais, não ser mais um empecilho para você, né? Então a gente conversou um pouco disso também, né? E às vezes a gente está fazendo o corpo presente, eu considero ele um trabalho muito, muito bacana, porque você vai identificando no teu corpo, você trouxe isso em várias vezes na sua fala, né, Mari? Você fazer de uma forma inteligente, gastando menos energia, colocando as forças aonde você precisa. Então, eu não consigo fazer yoga porque eu não tenho força no braço. Falei, às vezes é uma má distribuição do peso. Tem que entender como o teu centro está trabalhando, atuando nesse momento, para você poder fazer uma boa distribuição do peso, né? E o corpo presente, ele te dá essas bases de conhecimento, de você realmente identificar como o teu corpo funciona, né? Para fazer um pilates,
para fazer uma corrida, para fazer yoga, para fazer dança, para fazer o teatro, independente para lavar louça, né? Independente do que você faça na vida, né? Você conhecer esse corpo e aprender a lidar com essas questões todas, né? E tornar o corpo saudável, equilibrado, né? Oxigenado, né? A gente precisa de muita oxigenação no nosso corpo, né? Sim, sim. E essa coisa da flexibilidade, né, Tuti, de como, de novo, é diferente quando olha dessa maneira, porque às vezes parece que são só posturas, né? Tipo, eu consigo encostar a mão no chão. Eu não consigo encostar a mão no chão, então não tem jeito. Tipo, não tem Uhum, jeito. Tipo, eu, por exemplo, você sabe, eu tenho muita abertura lateral, né? E como por muito tempo eu achei que estava o suficiente, sabe? Eu sei que se eu alongar, sei lá, por 3 semanas, a minha abertura volta e tudo bem. Só que uhum, como tem muitas outras cadeias musculares e como o alongamento ele não é só para você mostrar, pegar o pé e levantar, que nem você falou das chinesinhas, né? É uhum, muito para a vida mesmo, e quando você está alongado, você faz tudo muito melhor. E como isso tem a ver com os vetores também, né? E com entender aquilo que eu falei, mandei até mensagem para você, né? Do pezinho, tipo, alonguei meu pé e doeu demais. E doeu uhum, no lugar bom, né? E sem deitar e sem alguém subir em cima de você, sem nada, só uma postura que você sente que tá alongando, né? E é uhum. delicado, mas útil, né? Assim, tipo, você alongar o pé Eficiente, com eficaz, eficiente, né? era essa Eficiente. palavra, eficiente. E É, como isso traz outra coisa, né? Como isso, por exemplo, aqui a minha mãe que faz aula, né? Ela tem muita questão com o alongamento, porque sempre aqui a gente teve uma experiência do alongamento é o dia da dor, né? Tipo, é o dia uhum, que você vai na aula e você vai sair dolorido, e aí vai ultrapassar o seu limite, e vai alguém subir em cima de você, ou te puxar, ou uhum, tal. E uhum. É como uma às vezes guerra, faz. né, que você arma com o teu corpo, né? É É uma guerra. horrível! É horrível, é horrível. E aí fica essa memória e parece que é uma bobagem, mas isso fica, né? Fica Sim. essa coisa, essa memória desse corpo que é ruim, né? Ir pra academia, é ruim. Ai, correr, eu não quero, é ruim. E não, porque é ruim porque você fica botando seu corpo para fazer o que ele não consegue fazer. Se você fizer aquilo que ele consegue, vai ser gostoso. E aí é cada dia um pouquinho. E Uhum, não menos que um pouquinho, né? uhum. E é cada dia Você mesmo. tem E é um. mais facilidade para essa abertura, ok. Se você tem um pouco menos, ok também. E não tem um modelo onde você tem que chegar, né? Tudo respeita o teu processo articular, a sua qualidade de musculatura, de tendão, né? Tem pessoas que tem uma menina que me pediu um atendimento, ela tem hiperextensão, né? Ela tem uma hiperflexibilidade. Então, como que o trabalho ele também reorienta, às vezes você ter uma hiperflexibilidade também pode causar alguma questão futura, né? Então você tem que cuidar das articulações para ter uma sustentação, né? Então, cada corpo se desenha, se manifesta de uma forma e tá tudo bem, e tá tudo bem ser, né? E aliás, não é que tá tudo bem, é assim. E é importante que seja assim, Sim, né? É nossa, importante, cada um é um, né? e eu mesma, tipo, por ter essa abertura, assim, muitos lugares que eu passei, no circo, na dança, no teatro, assim, as pessoas olham, por exemplo, olham minha perna aberta e a barriga no chão. E aí fala assim: essa aí já tá pronta. Tipo, É, para isso aqui, no alongamento. Essa aí, beleza, não tenho o que dizer, porque a leitura da pessoa que está conduzindo é essa, de que você tem que atingir uma forma tal, e não observar se os vetores estão assim, se a cadeia. Porque eu lembro uma vez que você viu que eu estava alongando lá antes da peça, e você falou: não, você tem que. Tipo, a força que você tem que fazer é essa aqui, senão não adianta isso aí.
E nunca ninguém mexe comigo no alongamento por causa disso, porque eu olho e falo, ai, tipo, tá bom já, sabe? Tudo Aham. bem, essa aí já foi. E imagina, eu fiquei minha vida inteira alongando, botando a mão no chão, sem alongar de verdade, roubando, porque sem deixar sabe, sem deixar o coxo femoral virado para frente e o pé apoiado do jeito certo. Quando eu faço assim, meu Deus do céu, Mudou tudo. muda tudo, muda tudo. E é um olhar realmente para um corpo individual, né? Único, e não bate o olho e fala, ah, tá bom, já, vai, Para próximo. objetivo, né? Para objetivo, por exemplo, no circo, é um, né? Agora, o problema, assim, problema. Você faz sempre só o circo, sem ter um olhar cuidadoso sobre o corpo, atingindo tudo aquilo, né, que o circo pode promover, seja no tecido, seja no, né, nas várias modalidades do circo. O problema é que normalmente esses corpos eles vão passar por um desgaste, né? Porque não teve um cuidado, não teve um trato das articulações, não teve uma rotação correta. Então, mais cedo ou mais tarde, isso acaba gerando um desconforto, uma lesão. Né? Ao passo que, se você trabalha tudo isso com uma consciência no teu corpo, com essa presença, saber, né, como usar esse corpo nessa ou naquela modalidade, aí a gente volta para a coisa das colagens, né? É, você corre menos risco de ter um corpo lesionado lá na frente, né? E, logicamente, a gente não pode garantir que ninguém vai se lesionar, mas aí é o percurso e a percepção e a inteligência de cada um com o seu próprio corpo, né? A gente entra na questão das responsabilidades também, que a gente é responsável, né? Se a gente consegue andar, a gente é responsável. Se a gente não consegue mais andar, a gente também é responsável, né? O Klaus Viana tinha tinha ou tem, né? Ele morreu, mas a frase continua, que ele diz: cada um é responsável pelo rosto que tem, né? Pela cara que carrega, né? E então imagina isso, né? Como você se apresenta para o mundo, para as pessoas, né? É responsabilidade sua, é você com você mesma. Não tem o outro para responsabilizar, né? São escolhas que a gente vai fazendo na vida, né? De ser assim, de ser assado, né? E tudo passa pela nossa responsabilidade, né? E eu fico muito feliz assim de entender, né? Ouvindo você, ouvindo as pessoas, como que o trabalho faz sentido, né? Isso para mim é muito lindo ouvir, assim, realmente é um presente que você está me dando, Mari. Não dá vontade de acabar isso daqui nunca. Não. A gente já ameaçou acabar aqui e a gente catou de novo. Às 8 horas eu tenho uma outra live lá no Ponto Orgânico, né? Com a Bernadette, que já deu uma espiadinha aqui para ver como o negócio funciona. Então, te agradeço demais, Mari, e quero te convidar para estar outras vezes comigo aqui também, para a gente continuar a tecer essas coisas que a gente, nossa, agora falando, nossa, eu estou chegando nessa conclusão. Nossa, muito legal, muito legal. Gostei, Tuti. Estou à Gostou? disposição. Pode me convidar. Sim. Você quer fazer alguma coisa assim, alguma finalização? Eu gostaria de ouvir você assim, fazer uma amarração de tudo isso. Não, foi um presente também para mim. E agradecer, né? Essa troca é muito. Tem que valorizar, né? Assim, que as pessoas morrem e aí é muito bom. São muito bons esses encontros. E para o trabalho, né, também, que se depender de mim, eu divulgo para todo mundo, apoio, faço orelha de livro, faço tudo, porque eu acredito demais e eu acho que as pessoas têm que passar por isso mesmo, sabe? É muito importante. Se eu é de verdade, eu indico para todo mundo mesmo, porque eu acho que realmente é uma leitura corporal, é um olhar para o corpo que não é bem disseminado. As pessoas não fazem ideia. Tá tudo bem aí?
Tá. Houve um barulho aqui, eu falei, gente, estão invadindo a casa, e eu aqui falando. Mas disso, né? Desse olhar para o corpo, que é muito importante, eu acho que é. Como que fala isso? É para todos os corpos, né? É para Hum, todos os corpos, e isso é muito importante, assim. Eu estava esses tempos fazendo uma matéria na pós-graduação, glamurosa, e aí o professor estava falando sobre isso, né? Como criar um currículo que respeite todas as diversidades corporais. E eu hum, acho que isso é muito importante. Esse trabalho eu acho que respeita todas as diversidades corporais, porque todo mundo tem osso e eu tô nesse lugar do osso, mas é porque a gente fica, né? E é isso que você falou um dia também, que eu tava tentando lembrar, né? De como o osso, ele é unânime, né? Todo mundo tem, mas o uhum, músculo é da cultura que molda. E quando a gente se conecta com o osso, é algo da espécie, né? E uhum. eu acho que isso é muito importante, acho que todo mundo tem que fazer isso, porque muda muito a leitura que você tem do seu corpo, e mudando a leitura que você tem do seu corpo, muda e reorganiza e oferece possibilidades mais complexas, né? Do que você vê de você mesmo. E em todas as esferas, tipo, em muitas esferas. Pode atingir muitas camadas. Ou É, pode ficar só no. Mas se você estiver disponível, né, e querendo, pode atingir muitos lugares de existência mesmo. Para além, né, do. Entender mesmo essa trama que é a nossa existência e que passa pelo corpo, né? O corpo que está existindo, né? É muito louco, assim. Gostei demais, de fazer a live. ah, vai ser convidada para umas próximas, com certeza, porque essas lives não vão parar. Agora elas continuam, né? Matéria aqui no Instagram. E estou tentando formas de levar para o YouTube também, para a gente ficar com um canal lá no YouTube e ter isso cada vez mais à disposição de mais pessoas, né? Então, super te agradeço, Mari. Eu tenho que interromper mesmo, porque assim, senão a gente não vai parar. Como tá bom, então, tudo. Olha, eu te agradeço demais e é uma riqueza, assim, para mim, escutar isso, né? Assim, eu estou tendo a oportunidade de conversar com umas pessoas e escutar isso de você, né? De como o trabalho vem transformando, da importância disso na tua vida, né? Nas suas escolhas de vida, né? A partir não de mim, Tuti, né? Mas das descobertas que você está fazendo de você mesma. Isso é sem palavras, sem palavras. Um super beijo. Um beijo, Cola Tuti, lá no obrigada. culto orgânico também. Vou Tá lá, bom? se meu celular retornar, tá Um beijo bom. muito grande, Mari, muito grata, viu? Vai ficar lá no Muito IGVT, passa grata. para todo mundo, passa para tua família, para os seus amigos, e fala assim: olha, me assiste lá, são 3 horas de conversa. Ai, meu Deus. É um longa. Um beijo muito grande, Mari. Grata. Beijo, Tuti. Obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. você. Tchau, tchau.